Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vamos orar? Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar com você, pela palavra e pelo Espírito, em nome de Jesus. Pai querido, aqui estamos nós, diante da Tua palavra, e como igreja do Senhor, nós precisamos ouvir, não a voz de homens, mas a voz de Deus, não da sabedoria desta terra, mas da sabedoria do alto, não de coisas que são passageiras, mas daquilo que é eterno. Fala conosco, nos dá um coração, como foi orado aqui pelo nosso irmão Felipe, que seja fértil para a semente da Tua palavra, em nome de Jesus, e que nós sejamos ricamente abençoados nesse tempo. Em Teu nome santo é que nós oramos. Amém. A história de José, até este momento, ela é bem difícil. Vamos apenas recordar o quanto José penou
jogado numa cisterna vazia sem água, vendido por seus irmãos, levado para o Egito, vendido como escravo no Egito para Potifar, lançado no cárcere pelo próprio Potifar, esquecido no cárcere pelos seus, na verdade, pelo seu, né? Um morreu, o outro foi colocado na presença de Faraó, o copeiro, e se esqueceu de José. Até que Deus, da mesma forma que deu sonhos a José, da mesma forma que deu sonhos ao copeiro e ao padeiro, Deus também dá sonhos a Faraó. Ninguém os interpreta, os sábios, os magos, os feiticeiros do Egito não são capazes de descobrir a significação do sonho, mas neste momento, e diante de tamanha frustração, diante de Faraó, é que o copeiro se lembra de um rapaz, um hebreu, que estava preso e que tinha a capacidade de interpretar sonhos e de trazer o significado real desses sonhos, como o próprio copeiro havia provado. O copeiro conta isso a Faraó, e Faraó manda buscar José. E José chega na presença de Faraó. José não só traz o significado real dos sonhos, que lhe foi revelado pelo próprio Deus, mas José também dá conselhos a Faraó. Arrume um homem sábio e ajuizado e coloque para cuidar destas coisas. E Faraó, diante disso, chega à seguinte conclusão: não há outro homem no meu império que seja tão sábio e tão ajuizado quanto você. Por isso, você vai administrar o meu reino. Você vai cuidar desse negócio. Você vai ser o segundo no Egito, apenas abaixo de Faraó. Você vai cuidar de tudo, José. E aí, a gente percebe que a vida de José dá uma guinada, não é verdade? Pela manhã eu disse isso, que se houvesse aquela revista chamada Forbes, né, no Egito, José estaria na capa. O homem de sucesso, o hebreu de sucesso, de escravo a governador, de prisioneiro a salvador do império, e assim por diante. A vida de José realmente, ela é alavancada, e por Deus, e José tem consciência disso. Apenas no texto que nós lemos, José é promovido, José é reverenciado, José é admirado, José é obedecido, José, ele casa, José constitui família, José tem filhos, 2 filhos, Manassés e Efraim, e ao dar nome aos seus filhos, diz a palavra do Senhor que para o primeiro, chamado Manassés, José dá o seguinte significado: Deus me fez esquecer de 2 coisas: dos meus trabalhos, tempo de escravidão, tempo difícil, tempo em que José literalmente penou, e da casa do meu pai, mais apropriadamente dos seus irmãos, e de tudo que lhe fizeram. Claro que há também aqui a ideia da saudade que José nutria do seu pai Jacó, e Deus o fez esquecer da casa do seu pai. O segundo filho se chamou Efraim, e José deu o seguinte significado ao nome: o Senhor me fez próspero na terra da minha
aflição. Perceba que para José, e não seria diferente comigo e com você, está tudo muito bem resolvido. A casa do meu pai ficou lá, eu fui escravo, não sou mais. Essa terra foi terra da minha aflição, mas Deus me fez aqui prosperar. Está tudo certo, toca a vida. Está tudo certo, não olha para trás. Está tudo certo, é daqui adiante. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, Deus não estava pensando como José. E aí, irmãos, o tema, eu creio que vai aparecer aqui na tela, para essa noite é o seguinte: quando para nós está tudo resolvido, mas para Deus ainda está tudo por se resolver. O que a gente aprende? E isso foi verdade na vida de José, e preste atenção, é muito importante, isso é verdade na nossa vida também. Às vezes nós achamos que está tudo já, 100%. Está tudo legal. Tem mais nada para Deus trabalhar, tratar, mudar, transformar, amadurecer no nosso coração. Mas é um sinal de tremenda imaturidade quando pensamos assim, quando achamos que já chegamos lá, quando achamos que já nos tornamos, os homens de Deus que o Senhor planejou, as mulheres de Deus que o Senhor planejou. Queridos, estamos no caminho de transformação e maturidade e transformação, e isso até o dia de Cristo, o dia que Ele voltar, do seu retorno glorioso, e nós não podemos nos esquecer disso, de forma alguma. E aí, o José que dá o nome ao seu filho de Manassés e diz: Deus me fez esquecer. Eu imagino Deus olhando para José e dizendo: por enquanto, temporariamente, permanentemente dos seus trabalhos, mas temporariamente da casa do seu pai. Eu estou programando, José, um encontro. Eu estou arquitetando aqui, um momento onde você estará diante daqueles que você queria esquecer, em que você estará diante daqueles dos quais você nem queria se lembrar mais, onde você estará diante daqueles que te lançaram numa cisterna vazia e sem água. E aí, eu te convido a olhar para o texto junto comigo, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 9, e depois para o versículo 21 até o versículo 24. Sabedor Jacó está em Canaã, Jacó é o filho de Isaque, é o neto de Abraão, é o pai de José. Jacó fica sabendo, diz o texto aí, que havia mantimento no Egito. E ele diz a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Versículo 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer.
e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Versículo 8: José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Irmãos, quando para nós está tudo resolvido, mas para Deus está ainda tudo por se resolver, primeira coisa que a gente tem que aprender é que Deus nos faz lembrar daquilo que Ele deseja tratar. Em outras palavras, Deus traz à tona as pendências que precisam ser resolvidas. Para José, puxa, sou governador, casei, tenho 2 filhos lindos, Manassés e Efraim, sou admirado, respeitado, reverenciado, obedecido, debaixo de Faraó estou eu. José era como um primeiro-ministro do Egito, um homem de autoridade, um homem de status, um homem próspero. Na cabeça de José, assim como na minha e na sua, está tudo ótimo. Mas e as pendências? Para José, fique como está. Para Deus, vamos tratar disso. Irmãos, conosco é a mesma coisa. Não dá, não tem jeito. Jesus veio para nos salvar pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas Jesus também veio para nos transformar pela sua graça e pela sua misericórdia. E nos fazer amadurecer. Esse amadurecimento tem a ver com sermos cada dia mais conforme a imagem de Cristo Jesus. E justamente por isso, não tem como a gente jogar coisas para debaixo do tapete. Não tem como a gente usar uma expressão que é muito presente na nossa vida, coloca uma pedra sobre este assunto. Pela manhã eu disse que só funciona se a pedra for a rocha, que é o próprio Cristo. Mas, irmãos, não há como a gente simplesmente virar e querer caminhar, correr a carreira cristã, arrastando pendências, coisas não resolvidas. Não tem jeito. Por mais prósperos que nos tornemos aqui na horizontal, né? Por mais que a gente avance nesta vida diante do olhar dos homens, sempre estaremos parados, estagnados ou caminhando muito vagarosamente aos olhos de Deus, porque pendência é peso. E a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 12 que a gente tem que se desembaraçar tanto do pecado como do peso. Peso atrapalha demais, rouba a nossa vitalidade, nos impede de correr, nos impede de avançar, atrapalha a vida do cristão, do crente. E por isso, irmãos, Deus nos faz lembrar. José estava ali, foram 7 anos de abundância, e começaram 7 anos de dificuldade, de carência, de luta, né? No Egito, em todas as demais terras ao seu redor. E num dia, José está ali trabalhando. Ele nem se lembrava mais. Ele era muito ocupado. Ele tinha muito trabalho. Ele tinha muitas tarefas. Ele era uma autoridade política.
Ele era um cara requisitado demais, procurado demais. José nem se lembrava mais da casa do seu pai, como bem diz ao colocar o nome do seu filho de Manassés. Deus me fez esquecer. Mas Deus prepara um encontro. Um belo dia, José está lá no seu local de trabalho. E quem é que está diante dele? Ou melhor, quem são aqueles que se põem diante dele e se prostram diante dele? É importante aqui nos lembrarmos do sonho de José. No sonho de José, os seus irmãos se inclinavam perante ele, pois o sonho começa a se realizar. E José estava tão esquecido que diz o texto que acabamos de ler, que ele vai, inclusive, diante dessa cena, se lembrar dos sonhos que Deus havia dado a ele. Irmãos, naquele dia, José olha para os seus irmãos, José os reconhece, os irmãos não o reconhecem, mas José os reconhece. Quem que armou isso? Deus. Avisou José? Não. Preparou José para isso? Com certeza. Mas Deus trouxe à tona uma pendência. Deus trouxe à tona a memória de José. Deus reavivou a memória de José, porque Deus precisava tratar daquilo que estava ali no coração de José. E o que é que estava no coração de José? Uma ferida aberta. Agora, vamos lá para o finalzinho do capítulo 42, a partir do versículo 21, porque esse trazer à memória não diz respeito apenas a José, diz respeito também aos irmãos de José. José, quando os irmãos estão diante dele, o texto diz que ele os trata de maneira áspera. Cá entre nós não podia ser diferente. Mais de 20 anos havia se passado. E tudo aquilo de repente vem como uma enxurrada de sentimento, de emoção, de pensamentos sobre José. E José começa a tratar os irmãos de maneira áspera, como governador do Egito. E José diz para eles: vocês são espiões. Uma vez, duas vezes, três vezes, vocês são espiões. E os irmãos: não somos. Somos de Canaã, filhos de um homem. Esse homem tem 12 filhos, um já não existe. Dureza ouvir isso. O mais novo está lá com o nosso pai. E nós viemos aqui buscar mantimento. Eu imagino que no coração de José, que era imperfeito como o nosso, subiu aquele desejo por vingança. Olho por olho, dente por dente. É agora que eu pago na mesma moeda. É agora que eu vou fazer esses abençoados, esses meus irmãozinhos queridos, sofrer como eu sofri. Mas, à luz do texto bíblico, isso não passa de um momento, porque você vai ver no final do texto que a gente vai ler agora, que José se afasta e ele chora. Ele chora. O coração de José era um coração quebrantado por Deus. Volte seus olhos aí, versículo 21. Então disseram uns aos outros, os irmãos de José, estão ali conversando, ele está nos chamando de espiões, ele quer nos prender, e isso se ele não nos matar. Só que eles não sabem que José está entendendo tudo que eles estão falando, porque José se apresentou a eles como egípcio, falava com eles por meio de um intérprete. Então eles não imaginavam que José era José.
Somos culpados, diziam uns aos outros, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Importante aqui, depois que José é vendido para o Egito pelos seus irmãos, nós não vemos em momento algum os irmãos sequer tocando no assunto. Com certeza, como eles mesmos disseram a José, para eles, aquele irmão que venderam como escravo, não existia mais. Certamente morreu. Apagaram o assunto, que era difícil para Jacó, e certamente era difícil para eles. Por quê? Por causa do peso da culpa. Caminhar com ferida aberta é muito difícil, mas caminhar com culpa latente no coração também é muito difícil. Versículo 22, respondeu-lhes Rúben, não disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Na cabeça dos irmãos, eles morreriam ali, pelo mal que haviam feito a José. 23, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete, e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Presta atenção, se no caso de José, o que Deus reaviva na sua memória é a ferida que está aberta no seu coração, no caso dos irmãos de José, o que Deus reaviva na memória deles é a culpa, o peso da culpa que eles carregavam no coração. E eu sei que é próprio de nós nos vitimizarmos. Quando se fala de ferida aberta, a gente se identifica. Verdade. Quando fala de culpa, a gente se esquiva. Por quê? Porque é mais cômodo estar na posição de José do que estar na posição dos seus irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós fazemos os dois papéis. Nós somos feridos, mas nós também ferimos. Nós temos marcas, cicatrizes, mas nós também fazemos marcas e cicatrizes. E quando Deus traz isso à tona, irmãos, é porque Ele deseja tratar tanto das feridas como da culpa. Ferida aberta atrapalha demais a caminhada com Jesus. Culpa no coração atrapalha demais a caminhada com Jesus. O diabo sabe disso e usa isso, infelizmente, muito bem contra nós. Mas o maravilhoso é sabermos que Deus sabe disso, e por isso Deus quer tratar conosco, irmãos. E é bom quando Deus trata. Deus é um cirurgião por excelência. Ele sabe o que precisa tratar conosco, e pela espada do Espírito, e pelo agir do Espírito Santo, Ele trata, irmãos. E isso tem tudo a ver com um caminho de transformação e maturidade. Seria muito superficial para José e também muito superficial para os irmãos se eles simplesmente parassem nesse momento em que estão, sem serem tratados profundamente por Deus. José não poderia ser aquilo que Deus planejou que ele fosse,
um instrumento para livrar a família de Jacó, que se tornaria o povo de Deus, da extinção. E os irmãos de José também estariam totalmente impedidos de se tornarem aquilo que Deus planejou que eles fossem, parte de um povo escolhido, um povo eleito para os propósitos de Deus. E tudo isso por causa de ferida e de culpa. Mas, quando a gente pensa que está tudo resolvido, Deus nos mostra que ainda está tudo por se resolver, porque Ele nos faz lembrar do que precisa ser tratado. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Está lá em João, capítulo 4. Jesus está na beira do poço, a mulher chega, sol a pino, meio-dia, para tomar água do poço, pegar a água do poço. Jesus pede a ela para que ela lhe dê de beber. Ela fica assustada, porque Jesus, sendo um judeu, se dirige a ela, que é a mulher samaritana, e ali começa um diálogo, onde Jesus diz a ela: se soubesse quem é que te pede, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. E Jesus olha para aquela mulher e diz: vai lá, chama teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus então traz à tona as pendências. É verdade, você não tem marido, porque 5 maridos já tiveste. Aquela mulher, ela tinha uma vida promíscua. E Jesus traz isso à tona para acusar a mulher, para oprimir a mulher, para fustigar a mulher. É certo que não. Jesus traz isso à tona para curar, libertar, tratar, restaurar a vida daquela mulher. E é justamente o que acontece. E é o que Jesus está fazendo aqui com José e com os seus irmãos. Os irmãos não se lembram apenas para serem fustigados, acusados. Eles se lembram porque é desejo de Deus curar o coração de José e perdoar o coração dos irmãos de José. E o mesmo é com a gente. Louvado seja o Senhor por isso. Eu coloquei ali embaixo o seguinte: um presente e futuro abençoados partem de um passado resolvido. Tem um monte de crente que não avança porque o passado não foi resolvido. Pastor, mas não resolveu na cruz? Sim, fomos salvos na cruz. Perdão sobre nós, vida eterna garantida. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. Mas tem um monte de coisa dentro da gente que precisa ser tratada e a gente ainda não entendeu que Deus deseja tratar. Pela espada do seu Espírito, pelo seu poder, pela sua graça, para que nós sejamos verdadeiramente libertos das amarras que nos prendem e corramos a carreira que Jesus nos chama a correr. Amém, meu irmão? O que você colocou debaixo do tapete? O que você já botou como marco na sua vida, como José fez com Manassés? Deus me fez esquecer. E talvez Deus esteja dizendo: quero te fazer lembrar, porque eu quero curar essa ferida no coração. Eu quero curar essa culpa que você carrega com você, que não te deixa romper na minha vontade. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, acerca de quando para nós está tudo resolvido, mas para Deus ainda há muito por se resolver. Volte seus olhos aí para o versículo 39 e depois versículos 50 e 51. Visto que Deus te fez saber, é Faraó quem está dizendo isso para José, Deus te fez saber
tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Depois, versículos 50 e 51, José vai usar a mesma expressão acerca dele próprio, dizendo, versículo 50, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, 51 e 52. José, o primeiro, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tudo bem, tudo certo, verdade. Deus fez, até Faraó percebeu isso. José também nasce os filhos, ele usa como marco daquilo que Deus fez. Deus fez. Deus me fez esquecer dos trabalhos, Deus me fez esquecer da casa do meu pai, Deus me fez próspero na terra do Egito, coisa maravilhosa. Mas o nosso Deus não é o Deus que apenas fez. Ele é o Deus que faz. E Ele é o Deus que fará. Não tem apenas Deus no nosso passado. Tem Deus no nosso presente e tem Deus no nosso futuro. E a segunda coisa que eu quero que você guarde é o seguinte: se as pendências não forem resolvidas, jamais seremos o que Deus planejou que fôssemos. Tem muita gente, irmãos. Certamente podemos dizer que todos nós estamos aquém do que Deus planejou. Mas existe uma diferença entre aqueles que estão avançando, aqueles que estão parados e aqueles que estão andando literalmente para trás. Irmãos, nós precisamos olhar para frente. Só que não tem como olhar para frente se as pendências não forem resolvidas. Não tem como a gente se tornar uma nova pessoa se a gente ainda está preso, prisioneiro da velha pessoa que um dia fomos. Se tem ainda cadeias que prendem os nossos pés num passado distante ou próximo. Não tem como, irmãos, avançar. Não tem jeito. Vamos voltar aqui à história da mulher samaritana. Aquela mulher trouxe toda a sua cidade aos pés de Jesus. Por quê? Porque lá no lado daquele poço, na presença de Jesus, as pendências daquela mulher foram resolvidas. As feridas, a culpa, a acusação, tudo foi arrancado de sobre ela. E ela provou daquilo que o próprio Jesus disse. Se souber quem é que te pede, tu me pedirias, eu te daria água viva. Irmãos, se as pendências não forem resolvidas, o maior instrumento que o diabo usa para atrapalhar a nossa vida, guarde isso, se chama passado. Ele faz questão de nos lembrar de coisas que nós já deveríamos ter tratado, mas diferentemente, totalmente diferente de Deus. Ele não nos lembra com o propósito de que a gente supere. Ele nos lembra com o propósito de que a gente caia, desanime, desista, se sinta pressionado, acusado, oprimido. Mas Deus não, irmãos. Deus nos lembra do nosso passado, mas Ele o faz com o propósito de sermos restaurados. Amém? Pastor, mas o meu passado é tão terrível. Meu irmão, não importa o quão terrível
foi o seu passado. Deus pode fazer o seu presente e o seu futuro maravilhoso na vontade dEle e nos propósitos dEle. Nada que tenha acontecido no teu passado sombrio, de dor, de sofrimento, supera aquilo que marca verdadeiramente aos olhos de Deus o seu passado, que é o que aconteceu na cruz do Calvário. Nada supera, irmãos. Nada, nada, nada. Pastor, mas eu fui ferido, pastor, mas eu fiz isso, aquilo, eu sou culpado. A cura e a perdão da parte de Deus, para que nós sejamos o que Deus planejou que nós fôssemos. O que o diabo tenta com todas as suas energias é manter a ferida aberta e manter o peso da culpa sobre nós. Mas o que Deus faz pelo seu poder e graça é curar a ferida e perdoar o pecado. Bendito é o nome do nosso Deus. Lembra da conversa de Jesus com Pedro? Pedro pisou na bola, hein? E é perigoso a gente olhar, às vezes, para o momento ali em que Pedro pisa na bola, trai Jesus. Pastor, não, quem traiu foi Judas. Não, Pedro também traiu. Negar e trair são coisas sinônimas. E é muito fácil, é uma inclinação grande em nós para a gente olhar e dizer: que coisa feia, hein, Pedro? Mas deixa eu te falar, eu e você, no lugar de Pedro, meu irmão, Pedro negou 3 vezes, nós já tínhamos negado 30, antes do galo cantar, pela 2ª vez. Ah, pastor, eu não negaria de jeito nenhum. Ah, tá bom. Deixa eu te contar que nós fazemos isso hoje. Quantas vezes a gente se esquiva de uma oportunidade de dizer: eu sou de Jesus. Quantas vezes a gente fecha a nossa boca enquanto deveríamos proclamar a nossa fé. Quantas vezes nas nossas atitudes a gente se apresenta mais como um não cristão do que como um cristão. Quantas vezes a nossa maneira de pensar, de raciocinar, de escolher, de decidir o que fazer, está mais para o lado do império das trevas do que para o lado do reino do Filho, do amor do Pai. Nessas horas, estamos traindo Jesus. Nessas horas, estamos negando Jesus. Mas, louvado seja o Senhor por isso. Da mesma forma que Ele foi gracioso com Pedro, Ele é gracioso comigo e com você. Ele chega para Pedro, que o negou 3 vezes. E por 3 vezes Ele pergunta a Pedro: tu me amas? Você me negou uma vez, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Você me negou 2 vezes, então vai de novo a pergunta: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Você me negou 3 vezes, então vai pela 3ª vez a pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aquela conversa, por mais que a gente possa romantizar, que está nas Escrituras, lá em João capítulo 21, para Pedro ela foi muito dura, porque estava o Senhor Jesus reacendendo a memória dele. E pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, ele diz que quando Pedro é o primeiro a chegar na praia, sabe o que havia ali na praia? Um fogareiro, com alguns pães e alguns peixes. Sabe onde Pedro negou Jesus? Do lado de um fogareiro.
um lugarzinho com fogo. Deus traz a memória, mas Ele traz a memória para a gente ser curado e restaurado. Se as pendências de Pedro não fossem tratadas, Pedro não se tornaria a bênção que ele se tornou. Se as nossas pendências não são tratadas, nós não nos tornaremos jamais a bênção que Deus planejou que nós fôssemos. E irmãos, com José, se as pendências de José e as pendências dos irmãos de José não fossem por Deus tratadas, essa família quebrada, fragmentada, jamais se tornaria um povo. Povo esse de Deus, escolhido por Deus, por meio do qual viria o Messias prometido, Jesus Cristo, o Rei da Glória. As pendências têm que ser tratadas. O que Deus tem que tratar aí, meu irmão? O que Deus tem que mexer? Hoje, após o culto da manhã, um casal foi conversar comigo. À luz dessa palavra, estão passando por um problema muito difícil, onde tem que haver liberação de perdão, e a dor é muito grande. E eu conversava com eles e dizia: vocês têm que crer que na mesma proporção em que a ferida foi aberta, a cura virá. Na mesma proporção em que a dor veio, o alívio virá. Na mesma proporção que vocês foram atacados, virá o livramento da parte de Deus. E é assim que Deus faz, irmãos. Mas para isso tem que ser tratado. Não dá, irmãos, não dá, não tem jeito de permanecer o mesmo. Vamos lembrar aqui do apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, devastava a igreja. E Paulo é alcançado por Deus na estrada para Damasco. E às vezes nós lemos a palavra do Senhor de maneira assim, muito rápida e superficial, e a gente acha que Paulo foi salvo e o ministério dele já começou ali e foi uma grande bênção. Não. Paulo foi separado por Jesus por mais ou menos uma década. Ficou lá, quieto, depois de salvo, sendo tratado por Jesus. Já parou para pensar quanta coisa Paulo carregava no coração? Cristãos, irmãos que ele matou, outros que ele aprisionou, maridos que ele matou deixando as esposas, esposas que ele matou deixando os maridos, filhos que ele deixou órfãos, porque devastava a igreja de Deus. Jesus o tira, trata dele, trata das pendências, e lá na frente Barnabé vai buscar, debaixo da orientação de Deus, Saulo, agora Paulo, para servir no ministério. E aí acontece aquilo que a gente sabe, é uma bomba nas mãos de Deus. Por quê? Porque as pendências foram tratadas. Não dá para ser o que Deus quer que a gente seja, se a gente não abrir o coração e dizer: eu não posso mais carregar isso, Senhor, me ajuda. Às vezes é perdoar pai, é perdoar mãe, é perdoar um filho, uma filha, um amigo, um irmão, ex-amigo, né? É perdoar um ex-marido, uma ex-esposa. É perdoar. Em outros casos é pedir perdão, porque aí não é a ferida, é a culpa. Para um ex-marido, para uma ex-esposa, para um filho, para uma filha, para um pai, para uma mãe, para um amigo, para o patrão, para a patroa, não sei. Senhor, eu não posso carregar mais isso comigo. E quando você diz isso para o Senhor, sabe qual é a resposta dele? Não pode, e só sabe que não pode, porque eu estou trabalhando, justamente para você botar isso para fora. Eu quero tratar. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira e última coisa. Quem era o pai de José? Qual era o nome dele? Jacó. A
Aparece aqui no capítulo 42, sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Jacó é filho de quem, irmãos? De Isaac. Que é filho de quem? Abraão. O que é que Deus estabeleceu com Abraão, Isaac e Jacó e a sua posteridade? Uma aliança. E aí, quando para nós está tudo resolvido, mas para Deus está tudo ainda por resolver, a gente se lembra que tudo que Deus faz é por ser Ele fiel à sua aliança. E a aliança de Deus envolvia só José? Envolvia também os irmãos de José, a descendência de Jacó. Queridos, Deus é fiel à sua aliança. E a aliança com Abraão, Isaac e Jacó foi uma, poderosa, maravilhosa. Mas a aliança conosco é superior. Foi a aliança firmada na cruz do Calvário, para onde a aliança com Abraão, Isaac e Jacó apontava. Foi a aliança que fez com que o Filho de Deus fosse crucificado, de uma vez e por todas, no nosso lugar, e ressuscitado dentre os mortos, para nossa justificação. Essa aliança nos salva, bendito é o nome do Senhor, mas essa aliança também diz respeito à nossa transformação. Paulo, ao falar sobre ela, ele diz que nós somos chamados, nós somos predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Essa aliança colocou eu e você num caminho de maturidade e transformação. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a obra que Deus começou, Ele vai levar até o fim, porque Ele é fiel à sua aliança. E essa aliança não é apenas para a nossa salvação, mas é também para a nossa transformação. A aliança com José, seus irmãos, que foi firmada com Abraão, Isaac e Jacó, é o que fazia com que Deus, ao olhar para José, levasse a sua obra adiante na vida de José, e ao olhar para os irmãos de José, também levasse a sua obra adiante na vida dos irmãos de José, porque Deus havia se aliançado. E irmãos, quando Deus olha para nós, cá entre nós, você nunca questionou: Deus, por que o Senhor não desiste de mim? Deus, por que o Senhor não me deixa? Porque eu não faço por merecer. Deus, por que o Senhor não abre mão de mim? Olha as cacas que eu faço pelo caminho. Por que o Senhor não vira as costas? Ou por que o Senhor não derrama fogo sobre mim? Sabe por quê? Porque Ele é fiel à sua aliança. Não que a gente não mereça ser consumido, irmãos. Não que a gente não mereça que Deus vire as costas para nós. Não que a gente não mereça que Deus simplesmente nos jogue para o lado e não faça caso de nós. Todos nós aqui, certamente nessa semana que passou, a gente já fez por merecer isso. Mas Ele não faz porque Ele é fiel à sua aliança, que foi firmada na cruz do Calvário. E quando Ele olha para mim e para você, sabe o que Ele vê sobre nós? O sangue de Jesus. O sangue do seu Filho. Aí talvez alguns pensem: então posso viver de qualquer jeito? Pode. Se não foi salvo, pode. Mas se o sangue de Jesus está sobre a sua vida e você é salvo, não tem como viver de qualquer jeito. Não tem como, quando você peca, o seu coração não se constranger. Não tem como você não ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como você não se abrir
Na verdade, você é aberto pelo poder de Deus, para que Ele trate com você. E Ele vai te mudando, Ele vai te transformando, Ele vai te fazendo amadurecer. E Cristo vai sendo formado em você. Porque existe uma aliança sobre a tua vida. Havia uma aliança sobre a vida de José, sobre seus irmãos. Uma aliança estabelecida com Abraão, com Isaac, com Jacó. E é por isso que Deus envia José para o Egito, porque tem uma aliança. E nessa aliança, uma família se tornaria um grande povo, tão numeroso, que mesmo que você pudesse contar as estrelas do céu, você não seria capaz de contar o tamanho desse povo. Mesmo que você pudesse contar as areias da praia do mar, os grãos de areia, você não seria capaz de contar o tamanho desse povo. E Deus está agindo com fidelidade à sua aliança. Conosco a mesma coisa, irmãos. Por que Deus quer tratar conosco? Porque estamos debaixo de uma aliança que não diz respeito apenas à nossa salvação eterna, diz respeito à nossa transformação e crescimento, maturidade espiritual. Se fosse só salvação, meu irmão, Deus te leve hoje. Ô pastor, é melhor estar no céu do que aqui, com toda certeza. Mas por que é que a gente ainda está aqui? E às vezes a gente pensa, é por aquilo que Deus quer fazer através de nós. Também, mas principalmente, é porque Deus tem muita coisa ainda para fazer em nós. E o dia que isso acabar, meu irmão, Ele te chama, não importa a idade que você tenha. Vocês estão entendendo? Eu coloquei um versículo aqui, solta para mim. Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos ficar de pé?